Sejam bem-vindos à nossa live desse domingo, dia 21 de junho de 2020. Deus abençoe sua vida. Nesses dias de desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos dá nova graça, acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto, em breve voltará. Nossa fé não seja mínimo, apenas notas em danço, mesmo em tentações e fracos, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos dá nova graça, acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu, e que a igreja viva esse amor. Creio em ti, as cadeias não prevaleceram, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti. E que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos dá nova graça, acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto, pois em breve vai, em breve voltará, em breve voltará. Amém. Que todos nós possamos, de fato, crer no Senhor, né? Sejam todos bem-vindos. Tem vários irmãos aí que já chegaram na nossa live. Que bom ter vocês aqui nesse domingo, como eu disse, dia 21 de junho, e a gente poder estar juntos aqui para poder estudarmos a palavra do Senhor nesse estudo da Escola Bíblica Dominical, desse domingo, dia 21 de junho. Quero saudar aqui os irmãos que já chegaram, né? Vários irmãos já chegaram aqui na nossa live, né? Então deixa eu já ir fazendo uma saudação aqui de todos os irmãos que já chegaram, né?
Bom dia aí para a irmã Esther e a sua família, a irmã Elda também, Leonardo lá em família. Maria Eduarda também já está aqui na nossa live cedinho. Deus abençoe sua vida também. Apolo, sejam muito bem-vindos. Deus abençoe vocês. Irmão Heber, irmã Ana também. Deus abençoe, né, a vida de vocês também. Irmã Mônica Benevenuto também. Davidson, né, tá ligado com a gente aqui também. Deus abençoe a vida de vocês e toda a família aí. O Denilson, né, ali é colega do Brunelli, né? Muito bom dia também, Denilson. Seja sempre bem-vindo aí para poder participar conosco aí da nossa live aqui do estudo da Escola Bíblica Dominical. Né? Deixa eu ver aqui mais irmãos que chegaram. Né? Também Poliana já chegou na nossa live também. Deus abençoe a irmã. A todos que já chegaram aí na nossa live, Deus abençoe a vida de todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Heber está mencionando aqui que está na roça, né, descansando um pouquinho, né? Bom, Heber, descansa mesmo, você, Ana aí. Aí na roça é o melhor lugar para se isolar, né? Muito bom. Núbia também, né, sempre participando das nossas lives, né? Deus abençoe sua vida, Núbia, seja bem-vinda. Né, o Denilson está mencionando aqui a música, né? Todos nós acreditamos, né, Denilson? É verdade, né? Letícia, Camis, Gloriane também, né, que estão juntos aqui assistindo também aqui, logo do meu lado aqui na sala. Deus abençoe. Amém, né? Que bom que vocês estão aqui junto conosco, em pleno domingo, né? Mas aí despertaram mais cedo um pouco, quem gosta de dormir domingo até um pouco mais tarde, né? Mas que bom que vocês priorizaram esse momento para estarmos juntos aqui pensando um pouquinho sobre o estudo dessa manhã, buscando a Deus em oração, buscando a Deus através da sua palavra. A gente tem algumas ênfases que a gente vai dar hoje aqui na nossa live da Escola Bíblica Dominical. Eu quero, nesse primeiro momento, dizer que essa é uma transmissão da Igreja Batista Rio da Vida, é a nossa Escola Bíblica Dominical, quando fazemos os estudos dominicais. E aí então você que está chegando ou que vai assistir depois através das nossas redes sociais, seja sempre muito bem-vindo aí às nossas lives, tá? Participe conosco, tá? E seja sempre aí também nos ajudando, né? Convidando seus familiares e amigos para estarem participando com a gente também. Noêmia também, Mazoséias, chegando, sejam bem-vindos. Irmã Marisa também está chegando, Deus abençoe. Todos sejam muito bem-vindos aí a esse momento, que seja um momento muito especial, né, para a vida de todos vocês, tá bom? Para que esse momento seja de fato um momento assim, produtivo para você, relevante, eu queria lembrar você, né, que não esquecesse de dedicar esse tempo, né, de forma exclusiva. A gente sempre pede isso nas nossas transmissões, porque é importante que você haja como se estivesse lá no templo, né? Como se estivesse lá junto com todos nós, reunidos ali no local propício para estudarmos a Bíblia, para orarmos, para louvarmos a Deus. Então tenta, na medida do possível, fazer desse tempo um tempo de forma assim, bem exclusiva mesmo, um tempo que você vai estar dedicando apenas para esse momento, tá? E aí compartilhe, né? O link, já peço aos irmãos aí que coloquem nos grupos da igreja, tá? Que compartilhe o link com todos os irmãos aí que estão na igreja. Eu também estou aqui já compartilhando também, vou ver se eu compartilho o link também aqui no meu cadastro dos membros aqui no WhatsApp. Tá? Então nesse primeiro momento é o momento que eu peço para você fazer isso, né? Enquanto isso eu vou também lembrando os irmãos, tá, que você tem lá na igreja alguns irmãos que estarão te abençoando lá, né, que se esforçaram para estar lá nessa manhã, a fim de atender você, tá, a fim de te ajudar, para que você possa levar a sua contribuição, né, se você tem aí um dízimo, oferta do quilo, tá, então eles estão lá das 9 até as 10. Tá, então, se você está querendo aí levar sua contribuição lá,
fica aí então essa palavra para você também estar indo lá na igreja, que vai ter gente lá à disposição, né? Deixa eu ver aqui mais alguns irmãos que chegaram aqui na nossa live. Deixa eu compartilhar aqui o link. Vamos lá. Irmã Wanda, Deus abençoe. Irmã Wanda lá, né? Seja bem-vindo. João Pedro, Vitória, Deus abençoe grandemente a família de vocês, tá? Muito bom. À medida que vocês forem chegando, né, vão interagindo aqui. Tem vários irmãos que já chegaram, já deram um bom dia, né, já interagiram aqui nas redes sociais, se confraternizando. Isso é um momento importante. Daí é aquele apelo que a gente faz, né, para você se esforçar para participar ao vivo, porque ao vivo a gente tem essa possibilidade, né? Mesmo estando sem se ver, a gente pelo menos pode interagir, se cumprimentar, né? Então é uma oportunidade que a gente tem para nós podermos estar juntos, mesmo que à distância, né? Mas estamos juntos aqui, conversando, né? Participando desse estudo. E eu quero, nesse primeiro momento, tá? Fazer uma oração de gratidão pelos nossos aniversariantes da semana, né? Nós temos aí os nossos aniversariantes até o dia 27 de junho, né? Então, nessa semana, né, começando a partir de hoje, né, a gente tem aqui o Lucas Oliveira, que vai fazer aniversário amanhã, né? Filho da Esther. Deus abençoe. Também no dia 27 vai fazer aniversário de casamento o irmão Isaías e a irmã Zeli. Então, no sábado, dia 27 aí, né? Tem um jantar especial certamente aí que o Isaías vai providenciar um jantar especial aí para Zeli, né? Aniversário de casamento. Então, aqui na nossa listagem, meus irmãos, são esses os irmãos que vão fazer aniversário até, como eu disse, até o dia 27, que é o próximo sábado, tá? E eu quero, nesse primeiro momento, já orar, agradecendo a Deus pela vida desses irmãos, né, que vão completar aniversário. Você que também, mesmo o seu nome não estando aqui na nossa lista, não tem problema, tá? Mas se você vai fazer aniversário nessa semana, nós queremos agradecer a Deus pela sua vida. Então, onde você estiver nesse momento, feche os seus olhos e nós vamos estar juntos em oração. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por mais um dia que o Senhor nos concede, mais uma semana que o Senhor nos sustentou e agora nos dá o privilégio de estarmos juntos nesse domingo para orarmos, para lermos a Bíblia, para louvarmos ao Senhor, para consagrarmos e dedicarmos esse dia ao Senhor. Nos abençoe, Pai, que nós possamos ter um dia na Tua presença, que o Teu cuidado, a Tua graça estejam sobre nós. Queremos nesse primeiro momento, ó Pai, expressar nossa gratidão ao Senhor pelo Teu cuidado, pela Tua providência, porque mesmo nos momentos difíceis, a gente tem sentido a Tua providência, o Teu cuidado sobre nossas vidas. Que bom saber que o Senhor está conosco. Que bom saber que mesmo sem podermos estar presencialmente uns com os outros, nós temos a certeza de que a Sua presença não se arreda de nós. Estamos sempre na Tua presença e o Senhor está sempre conosco. Agora, meu Deus, de forma especial, queremos agradecer ao Senhor pelos nossos aniversariantes dessa semana e pedir a Sua bênção sobre eles, sobre a vida do Lucas, que ele possa, ó Deus, crescer nos caminhos do Senhor a cada dia, que o Senhor possa a cada dia, ó Deus, dar a ele o entendimento da Tua palavra, que ele possa sempre ter o desejo de Te servir, de Te buscar. Abençoe os seus pais, seu irmão, sua família, para que também possam estar sempre na presença do Senhor. Também queremos agradecer ao Senhor pela vida do Isaías e da Zeli, por mais um ano de casamento que eles vão completar nessa semana, que as Tuas bênçãos estejam, ó Deus, sobre suas vidas, que o Senhor possa ser a rocha de sustentação do seu lar, que o Senhor possa abençoar juntamente com eles, ó Deus, toda a sua família. Ó Deus, que eles possam, como diz a Tua palavra, aprender a contar os seus dias, de maneira que alcance um coração sábio. E que as bênçãos do Senhor, segundo a Tua palavra, os alcance, a partir do momento em que eles Te buscarem e temerem ao Senhor. Abençoe também, meu Deus, esse tempo em que estaremos juntos aqui, compartilhando da Tua palavra, que seja um momento relevante, edificante para todos que conosco estiverem,
e aqueles que virão a participar também, ó Deus, depois assistindo através das nossas redes sociais. Que o Senhor possa abençoar cada lar, cada família. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, né, todos os aniversariantes, né? Se tiver bolo, de repente tiver a possibilidade de mandar bolo pra gente, né? Já que a gente não pode fazer festa aí, né? Então manda pra gente. Bom, deixa aí saudar mais pessoas que já estão chegando aqui na nossa live, antes da gente dar sequência, né? Camila também botou bom dia aqui, já tinha feito a saudação lá junto com a Letícia, estão todos participando, né? Loriane também está junto lá, né, com eles, né? Eu estou com o celular dela aqui, então por isso não vai aparecer o nome dela aí, né? A Adriana Brunelli também, né, tá junto conosco, a Nádia também já chegou. Deus abençoe todos os irmãos. Que bom, né, ver os irmãos já participando, né, cedo. E aí eu quero mais uma vez reforçar, vai despertando os outros, né? Manda o link da transmissão, né, para os outros que não chegaram ainda, né, para que eles possam chegar aí na nossa live e participar. Bom, deixa eu falar agora nesse primeiro momento, tá? Aquele momento da nossa campanha de leitura da Bíblia, tá? Então quero conversar com você um pouquinho antes da gente entrar na lição sobre a nossa campanha de leitura da Bíblia, tá? Então, nessa semana que passou, né, você foi aí até a leitura do livro de Lamentações de Jeremias, tá? E aí você fez a leitura até o livro de Lamentações no capítulo 2, tá? Então, o livro de Lamentações, ele encerra aí uma sessão que nós já vimos lendo, tá? E é importante que agora vai fazer uma transição para os próximos livros que você vai ler, tá? A transição é essa do tempo em que o povo de Deus, o povo de Judá, o povo do Senhor, estava liberto, ou estava com a sua autonomia no seu país, na sua casa, na sua região, e agora nós vamos entrar no momento em que o povo está sendo levado para o cativeiro. É disso que trata o pequeno livro de Lamentações. Lamentações é uma palavra de Jeremias, é uma palavra até poética, né? Os judeus, eles leem esse escrito como se fosse quase como uma poesia, porque o livro de Lamentações ele foi escrito justamente nesse momento aí, fazendo essa transição. Jeremias, no seu livro, quem leu ali os 52 capítulos de Jeremias, vai perceber nas suas profecias, na sua pregação, entre outras coisas, tá, que ele estava sempre procurando impedir que o seu povo fosse para o cativeiro. O desejo de Jeremias com a sua pregação era prevenir o povo para que o povo não fosse para o cativeiro, para que o povo se arrependesse dos seus pecados, para que o povo pudesse se voltar para Deus, deixar de fazer aquelas coisas erradas, entre elas a idolatria, pecados da corrupção, tanto no meio do clero, isto é, daqueles que lideravam religiosamente o povo, como os sacerdotes, profetas. Haviam tantos falsos profetas, e a propósito, os falsos profetas tiveram um papel fundamental para fazer com que o povo não se arrependesse. Sabe por quê? Os falsos profetas, naqueles dias em que Jeremias, um profeta real, um profeta verdadeiro, pregava o arrependimento, sabe o que os falsos profetas pregavam? Os falsos profetas pregavam que estava tudo bem. Estava tudo bem, que o povo estava em prosperidade, que Deus era com o povo, apesar de tudo que estava acontecendo. Enquanto Jeremias lá lutando, muitas vezes sendo até condenado de forma injusta. Quiseram tirar a vida de Jeremias, quiseram prendê-lo, matá-lo, porque ele pregava a verdade, dizia que estava errado, aquilo não estava certo, que o povo precisava se arrepender. E a gente sabe que esse tipo de mensagem é uma mensagem antipática, não é uma mensagem popular. Ninguém gosta que alguém assuma um púlpito, uma pregação, e começa a dizer que nós estamos errados e precisamos nos arrepender. Mas Jeremias fazia o que Deus mandava, não o que o povo queria. Mas os falsos profetas influenciaram mais o povo, a liderança do povo, os sacerdotes, de maneira que o povo continuou errante. E aí então Lamentações foi escrita justamente naquele momento em que o povo vai para o cativeiro babilônico. E aí Jeremias olha aquela situação e lamenta, chora, né? Ele é conhecido como o profeta chorão, não é porque ele era manhoso, é porque ele viu uma coisa que trouxe muita tristeza ao seu coração. Imagine Jeremias
pregando, amando o seu povo, seus amigos, familiares, pessoas com as quais ele convivia, sua cidade, seu país, e de repente ele se deparar com um cenário em que o povo dele foi levado a maior parte para o cativeiro, uma outra parte morreu em batalha, uma outra parte fugiu para o Egito e uma outra parte ficou na miséria lá, foi alargado, abandonado lá em Jerusalém para morrer de fome. Então esse era o cenário, um cenário muito triste. Esse é o cenário que Jeremias então estava ali se deparando. Por isso ele lamenta, ele escreve o livro de Lamentações. E aí eu destaquei aqui no livro de Lamentações alguns versículos, né, apenas para me destacar para os irmãos de forma bem objetiva aqui, antes de falar sobre Ezequiel, para a gente encerrar esse momento da campanha da leitura da Bíblia. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 40, nos diz assim a palavra do Senhor: examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos para o Senhor. Essa é a palavra de Jeremias. Então, diante daquele cenário de destruição, ao invés de reclamar de Deus, do juízo de Deus, da disciplina de Deus, Jeremias estava caindo com o povo em realidades. Ele disse: gente, nós não temos que reclamar de Deus, nós temos que olhar para a nossa vida, examinar a nossa vida e ver as bobagens que nós fizemos como povo, como nação. Isto é, colocando à prova os nossos caminhos. E aí, depois disso, vamos voltar para Deus. E isso aconteceu durante o próximo período, que é o período do cativeiro. Essa palavra tem muito a ver com aquela de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus mau caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso já estava sendo dito por Salomão bastante anos atrás, muito tempo atrás. E aí, quando Deus falou assim: olha, o dia que vocês pecarem, façam isso. Aí, quando vocês pecarem, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso aí vai acontecer, mas no próximo período, o período de Ezequiel. Então, Ezequiel, meus irmãos, é o próximo livro que também nós estaremos lendo. Nessa semana você vai estar lendo, de Lamentações 3 até Ezequiel capítulo 7. Então, quem está aí firme na campanha de leitura da Bíblia, essa é a porção da Bíblia que você vai ler para essa semana. Lamentações 3 até Ezequiel capítulo 7. Ezequiel, ele vai inaugurar aí o período, que é o período que nós chamamos do cativeiro. Agora, deixa eu falar uma coisa importante para você. Ezequiel, Daniel, que vai ser o livro seguinte, e o profeta Jeremias, eles foram meio que contemporâneos, isso é, eles viveram numa mesma época. Só que eu quero te explicar como é que eles estavam agindo. Vamos contextualizar. Jeremias estava pregando em Jerusalém para o povo se arrepender. Já falamos aí, o povo não se arrependeu. Ezequiel já tinha sido levado com uma primeira leva de pessoas que, quando os babilônios, que é quem vai invadir Jerusalém, vai destruir tudo e vai levar para o cativeiro, eles já vinham invadindo o país e sitiando ali, aos arredores, ficando aos arredores ali da cidade de Jerusalém, praticamente já pronto para invadir a cidade e aí decretar o declínio total do povo de Judá. Então, antes disso, os babilônios já tinham levado várias pessoas, já tinham escravizado várias pessoas. Então, nessa primeira leva foi Ezequiel. Então, Jeremias estava pregando lá em Jerusalém, ainda nas últimas tentativas para o povo se arrepender. Ezequiel já estava numa região do Império Babilônico como cativo, e aí lá nessa região ele vai começar a pregar, ele vai começar a profetizar, ele foi levado por volta do ano 597, Jerusalém vai cair em 586. Essa queda de Jerusalém descrita aqui por Jeremias, que vão destruir tudo, incendiar o templo, destruir as muralhas, saquear a cidade. Esse período aí foi no ano de 586. Então, em 597, isto é, quando nós falamos antes de Cristo, quanto maior a data, mais distante de nós está, mais antigo é. Então, em 597, isto é, um pouco antes disso acontecer, um pouco antes da queda de Jerusalém,
como eu disse, enquanto Jeremias ainda pregava para o povo se arrepender, Ezequiel já tinha sido levado para o cativeiro. E Daniel, onde estava Daniel? Daniel era um jovem, tá? Ele ainda era um jovem, você não vai ver eles descritos nesses livros que eu falei, tanto de Jeremias quanto de Ezequiel, né? Porque ele era um jovem ainda, que fazia ele parte da corte, da família real, tá? E aí então ele vai ser levado para o cativeiro, e aí depois no livro de Daniel a gente vai ver que ele foi levado e foi lá ensinado que ia ser ensinado para se tornar um dos líderes, tá, do seu povo na Babilônia. Então, juntamente com outros jovens líderes, né, Nabucodonosor colocou lá no seu palácio para eles aprenderem a cultura dos babilônios, a língua dos babilônios, a fim de que fizesse essa ponte entre os babilônios e os judeus que eram escravos. Tá, então, olha, Jeremias, Ezequiel e Daniel foram contemporâneos, né? Eu citei aí, cada um estava num local, mas viveram na mesma época. Então, só recordando, Jeremias pregando em Jerusalém, Ezequiel já no cativeiro, pregando para aqueles que foram junto com ele lá para o cativeiro, e Daniel ainda era um jovem, ainda não tinha iniciado o seu ministério, mas já ele também passou por toda essa situação que Jeremias passou aí, Lamentações, né, com a queda de Jerusalém, e aí ele foi levado para o cativeiro. Aí lá é que vai começar as profecias de Daniel. Esse cativeiro, né, em que Ezequiel vai estar, e que Daniel também vai estar, esse cativeiro vai durar cerca de 70 anos, que foi profetizado pelo próprio Jeremias, né? Então esse cativeiro vai durar cerca de 70 anos, e nesses 70 anos, então, o povo vai clamar ao Senhor, vai se arrepender, vai buscar a Deus, como diz lá 2 Crônicas 7,14, vai passar por um período de avivamento, isto é, vai se converter dos seus maus caminhos, vai buscar o Senhor em oração, e aí o Senhor vai ouvir a sua oração e vai trazê-los do cativeiro. Tá? Aí é quando nós voltarmos do cativeiro, a gente tem outros profetas que vão profetizar depois do cativeiro. Daniel e Ezequiel são profetas que nós falamos do cativeiro, eles vão profetizar lá no cativeiro. Tá? Então lembra disso, Ezequiel e Daniel estão profetizando lá no cativeiro, as profecias dele. Jeremias encerra suas profecias aqui. Para a gente dar conta da vida de Jeremias, Jeremias não foi levado para o cativeiro. Ele gozava de respeito por parte das pessoas, principalmente até dos babilônios, que até chegaram a cuidar dele. Mas teve um grupo do seu povo que resolveu fugir para o Egito, que era aqui assim, não vou dizer aliado não, porque os egípcios, em relação aos judeus naquele período, tá? Eles eram meio assim que aquele pessoal que na hora que os judeus mais precisavam, eles saíam fora. Mas então nesse momento deram exílio, né, para que pessoas pudessem estar indo para lá. Então muitos judeus foram para lá e forçadamente levaram Jeremias. Então a história judaica diz que Jeremias continuou lá no Egito pregando, profetizando, ainda falando do Senhor lá. Lá foram os últimos dias da vida de Jeremias, mas lá ele não tem nada escrito sobre isso, tá bom? Apenas aí a história que nos relata essa possibilidade, porque ele foi levado também, mesmo não querendo, mas ele foi levado para o Egito, e lá aconteceu o final de sua vida. Bom, então, findamos aí, que você comece aí também agora a leitura do livro de Ezequiel, sabendo então que as profecias, a palavra de Ezequiel vai se dar lá com os exilados, ele está lá junto. Bom dia também aí o Sid Clay, que já chegou, né, lá em São Paulo, participando conosco. Deus abençoe, muito bom tê-lo aqui, que você e a família estejam todos bem. Denilson está comentando aqui, né, Ezequiel estava incentivando os exilados a permanecer fiéis ao Senhor. É verdade, talvez um dos capítulos mais conhecidos é aquele do Vale dos Ossos Secos, né, que é o Senhor falando o que poderia fazer daquele povo que estava na miséria agora como escravo, né. Daniel também, né, vai falar aos exilados, é verdade, né, dizendo que Deus está no controle da história, é verdade, né? E aí uma coisa interessante sobre Daniel é que o Império Babilônico vai cair e Daniel, como servo do Senhor, não vai cair. Mas isso aí é um assunto para Daniel, tá? Nós vamos para a nossa escola bíblica dominical, e aí eu quero, antes de entrar na lição de hoje, né, propriamente dita, né, para o restante do nosso tempo, eu queria fazer mais um momento de oração. Momento de oração, de intercessão, tá? A gente teve, no dia de ontem, né,
duas irmãs nossas, né, duas famílias de nossa igreja perdendo familiares. A irmã Silvia perdeu a sua mamãe na madrugada de sexta para sábado, né, que faleceu aqui na Santa Casa, e a irmã Maria do Carmo perdeu o seu irmão, né, que faleceu lá em Vitória, se eu me lembro bem. Então ambos estavam internados em estado grave, a igreja estava orando, mas infelizmente eles não resistiram, faleceram, né? Foi, né, aí da vontade de Deus também essa permissão. Então eu queria convidar aos irmãos para, antes da gente entrar no nosso estudo da escola bíblica, vá preparando aí o texto de Neemias 8, tá? E aí a gente vai fazer uma oração agora pedindo a Deus o consolo e o conforto sobre a vida deles. Pai querido, mais uma vez nos rendemos a Ti em oração. E agora, de forma específica, meu Deus, querendo colocar diante do Senhor a vida da irmã Silvia, do Paulo, do Rafael, do Simar, de toda a família, meu Deus, do pai da Silvia também. Ó Pai, nessa situação em que eles passaram ontem de perca da sua mamãe, conforte os seus corações, meu Deus. Estávamos orando por essa situação e aprove ao Senhor que ela terminasse dessa forma, ó Deus, que ela fosse, nesse momento, partisse. E aí então agora nós pedimos ao Senhor o Teu consolo, da mesma forma que agradecemos pelo tempo de vida que o Senhor deu a ela, junto com a família, com a igreja, com os amigos, meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor cuidou da Tua filha, da Tua serva nesse período, e que o Senhor possa, ó Deus, agora estar confortando toda a família, que eles sintam o Teu cuidado, a Tua graça sobre eles. Também da mesma forma peço pela nossa irmã Maria do Carmo, que também na data de ontem perdeu o seu irmão, que também estava internado, hospitalizado, ó Deus, que as Tuas misericórdias, o Teu conforto, o Teu consolo esteja sobre ela e toda a sua família, Pai. Seja ali sobre a Patrícia, completou aniversário ontem também, ó Deus, que o Senhor abençoe a vida dela, mas conforte os seus corações, sobre Eduardo, Gabriel, toda a família, Pai, que nesse momento, ó Deus, estão ali tristes por conta da perca de um familiar. Conforta e consola, Deus. Nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E se de alguma forma essa foi a vontade do Senhor, a partir das nossas orações, nós assim também, ó Deus, entendemos e pedimos ao Senhor que possa, com o Teu cuidado, o Teu conforto, a paz que o Senhor tem, trazer, ó Deus, nesse momento, calmaria a esses corações. Abençoa também agora o nosso estudo da EBD, possamos tirar grande proveito da lição de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então, meus amados, para o nosso estudo de hoje, para a nossa lição. Abra aí a sua revista, como eu disse, é o nosso estudo de hoje. Nossa lição está, quem tem a sua revista, né? Sempre lembrando os irmãos, tá, que não tem ainda a sua revista, que podem pegar lá na igreja, tá? Nos horários que tem pessoas lá. Agora, se eu não me engano, acho que é Brunelli, Rafael e Kissla, que deve estar lá. O Brunelli, né, com certeza, né? Mas eu acho que o Rafael e Kissla também deve estar com ele lá, aguardando, né? Ali os irmãos que quiserem levar suas contribuições, tá bom? Então eles estão lá à disposição dos irmãos, e quem não pegou a sua revista também poderá fazer isso, tá? Pois bem, nossa lição de hoje é a número 9, avivamento e a palavra de Deus. A gente falou na semana passada sobre a oração, e nós compartilhamos com os irmãos, né, da verdade de que, né, não tem como nós experimentarmos um avivamento sem oração e sem Bíblia. Tem gente que às vezes quer só uma parte. Muitas pessoas às vezes se dedicam um pouco mais à oração e se esquece da Bíblia. As duas coisas caminham juntas, elas nos sustentam, tá? Elas fazem com que a gente, de certa maneira, caminhe com firmeza, e elas promovem esse avivamento no nosso coração. Nesses dias em que nós não podemos estar lá juntos na igreja, imagine só se há algum crente que depende dos outros para ele estar avivado, para ele se sentir vivo na presença do Senhor, animado,
motivado, num tempo em que a gente não pode estar junto. Num tempo em que a gente tem que ficar distante. Já imaginou se nesse tempo, como que ficaria a nossa espiritualidade? Então, oração e leitura da Bíblia são duas coisas importantes que mesmo nesse tempo de isolamento nos farão ser crentes avivados, animados, motivados, para juntos estarmos aí testemunhando, né, do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Então hoje falamos então sobre a palavra. E eu quero então, junto com os irmãos, ler aqui o texto de Neemias, no capítulo 8, versículo 3. Eu pedi na semana passada para que todos pudessem fazer a leitura do capítulo 8 de Neemias, tá? Então, quem leu já está um pouquinho a par do assunto, né? Quem não leu, deixa aí a Bíblia aberta em Neemias capítulo 8. Eu vou destacar aqui o verso 3, que diz assim: E leu naquele dia, diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e entendidos, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Olha que coisa importante, né? Deixa eu situar aqui o livro de Neemias para você entender. Eu até mencionei já um pouquinho ele. Neemias foi um daqueles, tá, que liderou o povo. Eu falei agora há pouco dos 70 anos do cativeiro babilônico. Neemias é aquele que vai governar o povo num período depois desse cativeiro. O povo vai voltar da Babilônia, tá? Então o povo vai voltar da Babilônia lá cheio, né, de dificuldades, né? Vai encontrar a sua região lá toda saqueada, tudo destruído, incendiado, enfim, um cenário de pós-guerra, 70 anos depois, muita invasão. E aí Neemias volta, e aí temos Neemias e Esdras, tá? São dois livros que vão relatar esse retorno, tá? Esse retorno do povo do cativeiro babilônico e do que eles começaram a fazer. Teve duas grandes obras, duas grandes empreitadas naquele momento ali, que foi a reconstrução do templo, sob a liderança de Esdras, e a reconstrução dos muros, sob a liderança de Neemias. Tá? Então Neemias é esse estadista, esse governante. Teve outros profetas que os ajudaram também, que foram contemporâneos de Neemias e de Esdras. Ageu e Zacarias, está lá no grupo dos profetas menores. Tá? Então, todo esse pessoal estava ajudando o povo, liderando, conduzindo o povo no retorno. E aí, entre outras coisas, você pensa, o povo está voltando do cativeiro. Voltando do cativeiro babilônico, o que estava acontecendo? Eles precisavam de ânimo, de pessoas que pregassem. E aí, como é que acontece então esse avivamento do povo? Lembra que o povo no cativeiro já vinha de um período de oração, de clamor a Deus, de arrependimento. E agora, quando o povo chega na sua terra, voltando do cativeiro, triste, né, porque viu tudo ali saqueado, destruído, como disse, um cenário de 70 anos de uma terra abandonada. E eles voltando agora. E aí, então, o que acontece para que o povo seja animado? Eles recebem a palavra. Esdras se coloca de pé para fazer a leitura da palavra. É isso que o versículo de número 3 do capítulo 8 diz. E leu nela diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Olha, passando esse tempo todo. E aí tem a figura de Esdras, né, que foi um companheiro de Neemias, porque Esdras ajudou na tradução das escrituras até aquele momento, os livros que já existiam, traduzindo para que o povo entendesse, né? Porque o povo, quando voltou da Babilônia, ele teve a sua língua influenciada pelo aramaico. Então o povo foi para a Babilônia falando o hebraico e voltou falando o aramaico, que são línguas bem semelhantes, é como se fosse português do Brasil e português de Portugal, só para você ter uma noção. E aí Esdras, né, que foi aí um auxiliar, ajudante ali na parte religiosa de Neemias, enquanto Neemias era um estadista, um líder, um governante, Esdras era um sacerdote, né? Então Esdras ele fez meio que essa interpretação da Bíblia, dos livros que já eram escritos, e começou a ler para que o povo entendesse. Por isso que você vai ver então aí a figura de Esdras fazendo essa leitura diante do povo, e o povo ali em praça, de pé,
né? Não estava numa igreja, num templo com ar-condicionado, com bancos estofados, com microfone, com som, não tinha nada disso. Estava ali o povo diante do sol, num cenário de guerra, de pós-guerra, e estava ali o povo atento, ouvindo a palavra, né? Que a gente não precise esperar um tempo de sofrimento, né, para poder ficar, para obedecer ao Senhor, né? O povo voltou do tempo de exílio de 70 anos para dar ouvidos à palavra. Mas como a palavra fez bem para o povo naqueles dias, como a Bíblia naquele tempo, naquele momento, fez bem para o povo. Trouxe, como eu disse, o avivamento. Isso para você entender que a palavra do Senhor, ela nos aviva. Estou vendo aqui alguns comentários dos irmãos, né, falando sobre isso. Denilson mencionando aqui a oração pela igreja dele, né, a Igreja Presbiteriana do Novo Parque. Né? Seja bem-vindo aqui outros irmãos que chegaram depois, a irmã Eva Batista, Deus abençoe a irmã Vanilda também, Deus abençoe sua vida, Rafael também chegando, o Denilson comentando aqui sobre Esdras, né? É ele quem fez a leitura, né? Os irmãos vão mandando aqui comentário da leitura também, né? É importante essa interatividade aí, os irmãos destacando aí os pontos, isso é muito importante. Aí é verdade, então a gente vai ver se o quanto a palavra do Senhor fez a diferença para que aquele povo não fosse um povo de crentes ou um povo do Senhor meio que termômetro. Lembra da ilustração? Né? Termômetro. Né? E aí então passaram a ser termostatos, isto é, um povo avivado. Um povo que mesmo diante ali de todo aquele cenário difícil, mas um povo que ficou animado com Deus, então eles reconstruíram o templo, reconstruíram os muros, em alguns momentos eles ficavam meio cansados, desanimados. É aí que eu falei que entrou a figura dos profetas aí, né? O profeta Ageu e Zacarias, né? Que foram importantes, né? Porque foram pregadores naquela época, o povo ameaçava desanimar um pouco, abandonar ali a reconstrução do templo, a obra, aí eles pregavam, não, vamos voltar para a obra, tá? É que muitos de nós pastores estamos fazendo hoje. Às vezes a pessoa está lá na sua casa desanimada, não quero nada, não pode ir na igreja, e aí bate aquele desânimo e a gente está aí incentivando. Não desista, não desanime, testemunha onde você está, né? Pregue a palavra, viva o evangelho, faça suas orações, fale de Deus, transforme o seu lar numa igreja, que eu tenho sempre falado diariamente, né, nas nossas redes sociais, é um lema da nossa igreja, né? Transforme o seu lar, né? Cada lar uma igreja, tá? Então, faça isso. Tá? Então, esses personagens foram importantes. Com a vida de Esdras e Neemias, as escrituras foram fundamentais para promover o avivamento no meio do povo. O povo tinha convicção de que tinha errado anteriormente, tá? E isso é descrito lá no versículo 9, né? Deixa eu pegar aqui o versículo 9. Olha, Neemias 8, versículo 9, diz assim: então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: esse dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Né? Veja bem, né? O povo estava se arrependendo. Aquele momento, né, de leitura da palavra do Senhor ali foi um momento que as pessoas foram entendendo que tinham feito coisas erradas, que os seus antepassados erraram. Muitos deles estavam voltando, eram daquela época também, erraram. E ali foi um momento de grande quebrantamento. O povo estava chorando, né? Enquanto Esdras ia lendo a Bíblia, o povo ia acompanhando e chorando e lembrando, né, das coisas erradas, das bobagens que tinha feito. E aí, por conta disso, né, tinham ido para o cativeiro e agora estavam ali, né, com aquele cenário, como eu disse, o templo destruído, os muros destruídos, eles tendo que reconstruir tudo isso, é claro, né? E aí a reconstrução do templo e dos muros já não foi mais com aquelas riquezas todas, por exemplo, do período de Salomão, né? Salomão que havia reconstruído o templo no seu período que o povo tinha muitas riquezas, né, que o povo tinha muita coisa, né, estava uma prosperidade enorme no meio do povo, e aí foi tudo feito do melhor, né, ouro, prata, né, nos utensílios, nas portas, nas colunas. E agora não, quando eles voltam do cativeiro, o templo que eles reconstroem sem muito dinheiro, apenas com doações,
do próprio povo, até de outras pessoas que não eram do povo, é um templo simples, sem recurso, é um templo bem simples. E aí teve muitas pessoas que lembraram do templo antigo e estavam vendo aquele templo novo agora, né, muito simples, e lembraram que teve época que eles tinham um templo tão cheio de pompa, de riquezas, e não deram valor. Isso nos ensina uma coisa. Às vezes você tem lá a sua igreja que se esforça tanto para ter lá um templo, com a maior simplicidade, mas se esforça para ter o melhor, e tem gente que não valoriza. Tem gente que não valoriza um banco na igreja, destrói, um bebedouro, um púlpito, né, as paredes da igreja, risca. Então valorize, sabe por quê? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né, meus irmãos? Hoje, por exemplo, a gente não pode estar lá. Temos que o nosso templo hoje é a nossa casa. Bem ou mal é a nossa casa. E ele está lá fechado, né? Quer dizer, agora está aberto com os irmãos lá para atender aqueles que lá chegarem. Mas valorize, tá? Valorize. Se a igreja pode ter um prédio, por mais simples que seja, fica aqui uma palavra, zele por ele, porque nesse momento aqui, entre outras coisas, muitos dos que estavam ali ouvindo Esdras ler a palavra choravam porque eram pessoas mais idosas e tinham presenciado a glória do templo antigo e estavam vendo agora a simplicidade do templo novo, que eles construíram sem muito recurso. Tá? E, como eu disse, né, estavam ali lembrando, né, dos seus pecados. É isso que a palavra do Senhor faz conosco. Por isso que ela é tão importante. A oração, ela nos eleva para nós falarmos com Deus. A oração, né, ela faz com que a gente se aproxime de Deus para conversar com Ele. Mas a Bíblia é a palavra do Senhor, que ela vem como uma espada. E eu sempre digo isso na igreja. Os irmãos que me ouvem pregar lá, né, sabem disso. Eu digo sempre que a Bíblia é uma espada, porque é a Bíblia mesmo que fala a respeito dela. Ela é a espada do Espírito. E aí eu sempre faço essa ilustração para dizer o seguinte: uma espada, quando penetra em alguém, ela penetra para quê? Não é para ferir? Não é para machucar? A Bíblia ela faz isso conosco, no bom sentido. Quando ela, que é uma espada do Espírito, ela penetra na nossa vida, ela nos confronta com os nossos erros. Ela nos confronta com as mazelas que fazemos, com as nossas imperfeições. E aí nos chama ao arrependimento. Que bom que isso acontece. Tá? Então, muito cuidado, você que às vezes fica dando ouvido aos profetas desse tempo, que sempre pregam que tudo está muito bem, que você não precisa mudar de vida, que basta você ir lá na igreja dele dar uma oferta, comprar alguma coisa lá para levar para sua casa, entendeu? Muito cuidado com esse tipo de pregação. Lembre que nos dias de Jeremias havia muitos profetas que pregavam que o povo estava bem e não tinha vontade de falar a verdade para o povo. Porque, como eu disse para os irmãos, não é fácil a gente, como pastor, hoje, pregar para a igreja, às vezes, uma mensagem doutrinária, de arrependimento. Por exemplo, o jeito que eu estou falando com você agora, nem todo mundo gosta. Por quê? Porque a gente gosta mais da mensagem da caixinha de promessa. O que é a mensagem da caixinha de promessa? É aquelas mensagens que você vai lá e tira um versículozinho só de uma promessa, né? De que você vai prosperar, de que você vai vencer, de que vai dar tudo certo. Lá na igreja nós estamos na campanha de leitura da Bíblia. Por quê? Porque eu entendo que o crente ele tem que ler a Bíblia toda. Ele tem que ler um capítulo todo, ele tem que ler um livro da Bíblia toda. Ele não pode ficar só nos versículos de caixinha de promessa. Tem crente viciado e movido a isso. Mas a Bíblia não é só isso. A Bíblia, ela é uma espada que vai e fere. Fere para quê? Para nos fazer consertar, né? Para nos disciplinar. Como disse Paulo escrevendo a Timóteo, né? Que a palavra do Senhor é inspirada para quê? Para corrigir, para instruir. Né? Então, essa é a Bíblia, é a palavra do Senhor. Tá? Então, o povo estava ali, ao mesmo tempo chorando, ao mesmo tempo ali pranteando pelos seus erros, mas sentindo o perdão de Deus. Por quê? Porque via na sua palavra, na leitura da palavra do Senhor, percebia ali, né, que Deus estava perdoando o povo, que o povo estava voltando e que Deus estava com o povo apesar das suas dificuldades. É o que diz em 1 João, capítulo 1, versículo 9, se o meu povo que se chama, se nós cometemos os nossos pecados, né? E aí diz ali aquele texto, né? Confundi aqui, e aí diz ali o texto que se nós
né, procurarmos o perdão de Deus, nos arrependermos dos nossos pecados, que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então é isso que a palavra faz, ela mostra o nosso pecado, mas nos incentiva a nos corrigir, nos faz sentir o perdão de Deus. Tá? O nosso amor pelas Escrituras terá que ser renovado, é verdade, meus irmãos. Esse é o tempo em que nós precisamos renovar o nosso amor pelas Escrituras. Né? A irmã Eva Batista está comentando aqui, né? Que está gostando aqui, que bom, né? Acompanhe aí as nossas lives, né? Juntamente aí com os irmãos. A irmã Zeli também está participando conosco. O irmão Denilson está comentando aqui que realmente são a verdade. Né? Então, nós precisamos voltar para a palavra, meus irmãos. Eu vejo sim muitas pessoas buscando um pouco mais a oração. Sabe por quê? Vão nas campanhas de oração, nas correntes de oração, nas cruzadas onde se promete muitas vezes que você vai lá participar, e algumas igrejas fazem o marketing disso, né? Venha na nossa igreja, a nossa igreja, né, vai profetizar o milagre, a libertação. E aí eu fico pensando que só um pouco de grupo de pessoas estão lá na porta dos hospitais orando pelos enfermos lá, né? Essa é uma hora, já que as pessoas enfermas não podem ir lá no templo, era para estar muita gente, né? Claro, sem aglomeração, mas muitas igrejas orando lá na porta dos hospitais. Mas a gente vê que não é o mesmo movimento. O movimento é venha para a minha igreja, né? E tem muita gente que vai. Não é que eu estou aqui, não é uma crítica, gente, longe de mim isso. Nós somos irmãos, não sou, como se fosse uma pessoa que crê que a nossa denominação é certa. Pelo contrário, a denominação é uma coisa do homem. A igreja é uma coisa de Deus. Denominações é pelas durezas do coração do homem que aí vão criando. Infelizmente a gente vai se dividindo. Mas entenda uma coisa, muito cuidado, né, com certos tipos de práticas evangélicas dos nossos dias que distanciam as pessoas da palavra. Zele pela palavra. Esteja numa igreja que ensina a Bíblia, que ensina a palavra. Que valorize a palavra também junto com a oração. Os dois é como se fossem duas pernas. Se tirar um, cai. Tá? Então, é como se fossem as duas pernas do nosso corpo aí. Tá? Que nós temos que caminhar em cima delas. Elas que nos movimentam. A Bíblia é o nosso GPS. O que o GPS faz? Ele direciona o caminho certo. Ele nos mostra as rotas para nós seguirmos. Né? A irmã Elda está comentando aqui também, né, que a leitura da Bíblia é um passaporte para a nossa sabedoria espiritual. É verdade. Como ter discernimento? Como ter sabedoria se não buscarmos a Bíblia? Como fazer boas escolhas se nós não olharmos para a Bíblia? Tem muita gente que erra muito na sua vida porque também não busca a Bíblia, não busca a palavra, não busca, né, a orientação de Deus através das Escrituras. Tá? A gente está caminhando já para o final, então quero destacar aqui uns pontos da lição para não ficar sem falar deles, né? Primeiro, a Bíblia tem uma inspiração. Todos os escritores bíblicos foram orientados pelo Espírito Santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e versículo 21 nos ensina sobre isso. Né? A Bíblia foi escrita por homens inspirados. Alguém pode perguntar, a Bíblia é papel? Foi escrita por homens. Verdadeiramente foi escrita por homens. Mas homens que foram inspirados por Deus. Ela tem mais de 40 escritores, tá? São 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. E como eu disse, mais de 40 autores, porque tem muitos livros que a gente não tem uma autoria exata, mas dá para fazer uma conta aí de cerca de 40 autores. Ela foi escrita num período aí de cerca de 1.500 anos, mais ou menos. Tempo de escrita dela, desde o primeiro escrito até o último escrito, mas tudo inspirado por Deus. Desde o relato da criação, né, escrito por Moisés, até as revelações do Apocalipse. Homens que foram usados por Deus escreveram a Bíblia. Quanto mais espaço a Bíblia ocupar em nossa vida, mais longe iremos em nossa jornada espiritual. É verdade. Quanto mais nós lemos a Bíblia, mais
nós seremos pessoas espirituais. A palavra de Deus é o mapa que nos orienta. Por isso nós devemos permanecer naquilo que aprendemos na Escritura, crer que ela nos torna sábios, é verdade, permitir que ela nos molde e nos aperfeiçoe. É ela quem vai aperfeiçoando a nossa vida, a nossa espiritualidade, né? A gente vai aprendendo a caminhar com o Senhor. E quanto mais, meus irmãos, nós estivermos lendo a Bíblia, menos engano nós iremos ouvir. Eu costumo dizer para os irmãos na igreja lá, e não tenho medo de falar, tem muitas situações que envolvem só o nome de evangelho, de gospel, que eu não avanço muito nelas, porque eu sei que estão distanciando um pouquinho da Bíblia. Não é só porque tem o nome de evangélico, movimento gospel. Eu sempre falo com os irmãos, faça como os bereanos, que era um grupo de cristãos mencionados no Novo Testamento, que quando chegava um apóstolo para pregar, eles olhavam para a palavra para saber se aquilo que pregavam estava de acordo com a Bíblia. Você tem que fazer isso também. Mas como é que um crente vai olhar para a pregação de alguém numa televisão, numa rádio, numa internet, numa rede social, e ele vai dizer, não, isso é realmente de acordo com a Bíblia ou isso não é, se ele não conhece a Bíblia? Se esse crente não conhece a Bíblia. Então, como eu e você vamos assistir uma pregação, ouvir uma pregação nas redes sociais, né, numa televisão, numa rádio, numa igreja, e como é que a gente vai perceber se aquilo ali é algo realmente bom, verdadeiro ou não, se a gente não estiver também lendo a Bíblia? A gente precisa ler a Bíblia para quê? Para a gente também ter o conhecimento. A Bíblia e a nossa fé, um outro ponto aqui que eu quero destacar. A fé de um cristão é avivada pela leitura da Bíblia. Lucas capítulo 24, verso 32. Esses versículos que eu for citando, tá? Não dá para a gente ler todos aqui, o tempo é curto, já estamos vencendo ali o nosso tempo. Mas você separa eles, depois volta, de repente, ao vídeo e olha esses textos e vai lendo também, para isso te ajudar no entendimento da Bíblia. Ou se você tiver com ela aberta, vai dando uma olhada aí. Há crentes que querem encontrar atalhos na jornada espiritual. É verdade, irmãos. Não tem atalhos para a jornada espiritual. Ela tem um caminho para ser percorrido. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz que aqueles que o amam permanecem na sua palavra. Jesus diz que se conhece a árvore pelos frutos que ela produz. Jesus diz que se nós permanecermos nele, ele permanecerá em nós. Jesus disse que se a gente pecar, né, ali nas cartas dos apóstolos, entristeceremos o Espírito Santo. Pensa sobre isso. Então a Bíblia ela fortalece a nossa fé. Tem muitos crentes que nesse dia, nesse tempo de pandemia, às vezes ficam enfraquecidos na sua fé. Eu sei que o tempo exige de nós paciência. Essa semana eu falei no caminhar diário, né, sobre paciência. O tempo exige paciência, mas a paciência faz parte da nossa caminhada cristã, de fé. E é importante que eu e você tenhamos o contato com a Bíblia para saber que todo esse tempo que está acontecendo, fazer uma leitura correta. Tem gente que fica assustada, né? Tem muita gente que falou que, né, em várias datas que já passaram aí, que o mundo ia acabar, que tudo ia acabar. Vai para a Bíblia, meu irmão. Não fique acreditando em qualquer coisa que você ouve por aí, não. Mesmo que esteja sob uma bandeira de uma igreja ou de evangelho, hoje a gente tem liberdade no nosso país, qualquer pessoa pode abrir uma igreja e ter seguidores. Me lembro de erros grotescos na história da igreja, sabe por quê? Má compreensão da palavra. E na nossa era recente também, as pessoas fazem as coisas mais absurdas por não entenderem da Bíblia, por não entenderem a palavra. Seja bem-vinda aí nossa irmã Ana Paula Ribeiro, Deus abençoe sua vida, chegando aí na nossa live também, né, confirmando aí a nossa palavra. Então, observe as Escrituras. Quando a gente estuda um pouquinho de história da igreja, eu dou aula no seminário sobre esse tema em alguns momentos, a gente vai ver quanto o povo de Deus, a igreja, errou na história e avivamentos foram sendo necessários, tá? Quem sabe nós estamos precisando hoje também, e esse avivamento das pessoas voltarem para a Bíblia, para a palavra.
Porque orando as pessoas invadem as igrejas atrás de oração. Não é que está errado, não, está certo, vamos orar. Mas conta-se nos dedos as pessoas que estão nas igrejas e que leem a Bíblia. Foi-se a época em que nós éramos conhecidos como os bíblios, que alguém via as pessoas carregarem com orgulho a sua Bíblia, lerem a sua Bíblia, num horário de intervalo lá do almoço do trabalho, em casa, nas escolas, se lia a Bíblia. Hoje não, eu acho que um dos fatores do avivamento para nossos dias é para que o povo volte para a palavra, para as escrituras, tenha o temor de Deus através da palavra. Isso está faltando. É por isso que nós temos mais de 1/4 da nossa população hoje no Brasil de evangélicos e uma população que a gente vê a corrupção instalada na nossa população. Quer dizer, não há mudança de vida. Por quê? Porque as pessoas não estão tendo temor do Senhor. E esses tipos de coisas aconteceram na história da igreja. Só você, quem tem a oportunidade de ler um pouquinho sobre a história da igreja, vai ver que muitas vezes o povo se afastou de Deus, se afastou da Bíblia. Me permita aqui uma palavra interessante sobre a reforma. Talvez você não saiba disso. Você sabe que uma das tarefas dos reformadores, tá? Lutero, Calvino, John Wycliffe, John Hus, né, que foram personagens da reforma, eu citei alguns aqui. Você sabe que eles tiveram uma participação muito importante. Eu cito aqui, Lutero, traduzindo a Bíblia para o povo, para o alemão. John Wycliffe, John Hus, que eram ingleses, traduzindo a Bíblia para o inglês. Então, os reformadores, uma das tarefas deles, da missão deles, era traduzir a Bíblia para o seu povo. Sabe por quê? Porque naquela época a igreja, ela detinha a Bíblia no latim e não permitia a tradução. Ela achava que todo mundo deveria ter a Bíblia. Para ouvir a Bíblia tinha que ir a um templo para que um clero, alguém do clero que soubesse do latim, lesse a escritura e falasse para ele. E os reformadores não. Eles pensavam o seguinte: não, a Bíblia tem que ir para o povo. Toda casa tem que ter uma Bíblia, todo mundo tem que ler a Bíblia, todo o povo tem que ter acesso à Bíblia para não errar, para o povo andar. Você tem ideia, naquela época, tinha pessoas da igreja que não conheciam a Bíblia, porque não sabiam latim. Aí não conheciam a Bíblia direito, pregavam superstição das mais absurdas. Ficaria aqui um tempão contando superstições que eram pregadas por pessoas da igreja naquela época, por não conhecerem a Bíblia. Será que não há um pouquinho disso nos dias hoje? Pessoas dentro das igrejas pregando certos tipos de superstições por não conhecer as Escrituras, e muitas pessoas crendo nisso por também não conhecer as Escrituras. Então lembra dos reformadores. Queriam que a Bíblia estivesse na casa das pessoas, no povo. O povo tivesse a Bíblia na sua língua para entender. Então, como eu disse, eu creio que o avivamento de hoje, da nossa época, no nosso país, na nossa era, ele passa por esse temor de Deus das pessoas através da Bíblia, voltando-se para as Escrituras. Quero caminhar aqui para o final, né, da nossa lição, né, mencionando aqui os últimos pontos aqui, né, o ponto 4 diz assim: a Bíblia e você. Então, o que eu e você precisamos fazer em relação à Bíblia? Ficar só no conhecimento teórico, só na leitura teórica? Não é dessa forma. Não estou falando aqui de você estar apenas numa escola de Bíblia. Não é só para aprender. Aprender é importante para você conhecer. Tá? Então, ouça bons sermões, ouça boas aulas. Eu me esforço aqui na nossa escola bíblica para poder ensinar você a Bíblia, a palavra. Por isso que faço sempre para você ler a Bíblia. Tá? Então, é importante, mas não pode ficar só no âmbito teórico. Eu já conheci muitas pessoas que conheciam a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas que não criam nela. Só liam como um livro histórico, um bom livro. Aí não. É preciso ler e temer. Tá? O povo do Senhor, nos dias de Jeremias, tinha a Bíblia. A Bíblia era lida no templo, só que o povo não tinha temor dela. Então, não é só o conhecimento teórico. O que nós precisamos em relação à Bíblia é amar a Bíblia. Amar a palavra. Lembrar dos cânticos de criança que nos ensinavam a amar as Escrituras, a amar a Bíblia. Precisamos ler a Bíblia. Não dependa só daqueles que pregam para você. Isso é muito bom. Mas eu só prego para os irmãos, por exemplo, né,
vamos dizer, num dia normal lá no templo, numa quinta, domingo de manhã e domingo à noite. Nesses dias agora, todo dia eu estou mandando uma reflexão. É melhor, sábado e segunda e sábado eu não tenho como mandar, né? Porque o nosso tempo não comporta tanta coisa assim, a gente trabalha também. Mas de terça até sexta e no domingo eu falo aos irmãos hoje. Mas não fica só nisso, leia você mesmo a Bíblia. Não dependa de outros que leiam para você não, tá? Então leia a Escritura. Nós estamos na campanha de leitura da Bíblia. Então você, né, que está chegando aí, quer começar essa campanha, entre em contato conosco, você vai entrar na nossa campanha. Mas leia a Bíblia. Memorize a Bíblia. Ah, meus irmãos, me lembro de criança na escola bíblica, né? Aquelas Olimpíadas da Bíblia que os professores da EBD faziam. Ah, meus irmãos, quando a gente pede hoje para um crente recitar um texto da Bíblia, ele fica com a vida toda na sua mente. Se fizer um concurso de leitura da Bíblia hoje, ou de recitativo de versículos, aí eu te pergunto, em que posição você ficaria? Os crentes hoje não memorizam mais a Bíblia, não memorizam mais um versículo. As crianças, professores, olha, nós professores de escola bíblica dominical, como ensinar a Bíblia sem sermos também pessoas que decoram versículos da Bíblia? Então você que é professor que está me ouvindo, de repente você é professor da EBD, você vai ensinar ali um versículo para criança, para um jovem, um adolescente, um adulto, um ancião, está ali dando aula, você não pode deixar de ler a Bíblia. Decorar versículos. É importante fazer isso. Uma das primeiras coisas que eu faço quando começo a dar aula no seminário, lá para uma turma do primeiro ano, quem é meu aluno sabe disso. É uma das primeiras coisas que eu cobro eles. Eu pergunto assim, vocês estão vindo aqui para um seminário, vão passar aqui 3 a 4 anos num seminário. Já leram a Bíblia toda? Aí eu falo para eles, então vocês têm a chance de, nesse período, lerem a Bíblia toda. Se vocês estão vindo para cá para aprender, vocês vão ser missionários, pastores, educadores de Bíblia, pregadores de Bíblia, sem ler a Bíblia. Como pode isso? Como pode um pregador que não lê a Bíblia? Não é verdade? Então, você que é um líder, que é um professor, você tem que ler a Bíblia. Tá bom? Senão é melhor não ocupar essa função. Tá? Como eu disse, para você não ensinar coisas que não estejam com a Bíblia. Então, muito cuidado aqui, os professores que estão me ouvindo, tanto da nossa igreja como de outras igrejas também, que estão nos ouvindo ou vão ouvir, leia a Bíblia. Você precisa ler, memore alguns versículos, memorize, tá? Praticar as Escrituras é uma outra coisa que temos que fazer. Não adianta também nada de leitura, memorização, eu conhecer, eu citar a Bíblia, vários textos, se eu não colocar em prática aquilo que eu cito. Talvez este seja um dos dilemas do nosso dia. Muita gente pregando sobre a Bíblia, mas pouca gente vivendo a Bíblia. Tá? Então pratique, tá? Encurte o discurso da prática. Tá? Assim tem que ser na vida do crente. E por último, divulgue. Fale para as pessoas. Pregue para as pessoas. Ah, pastor, não sei pregar. Claro que sabe. Não é pregar um sermão lá no púlpito, não. É falar de Jesus, daquilo que Jesus fez na sua vida. Falar da Bíblia. Se você encher o seu coração, a sua mente da Bíblia, de certo que você vai ter muita coisa para falar para as pessoas, tá bom? Então, crentes, concluo dizendo, se você quer ser um crente avivado, a Bíblia tem que fazer parte da sua vida. Avivamento e Bíblia andam juntas. Da mesma forma que oração e Bíblia andam juntas e avivamento andam juntos, a Bíblia e o avivamento também. Um crente que não lê a Bíblia pode ser um crente que se movimenta, né? Um crente que provoca movimento, mas não será um crente avivado. O crente avivado é um crente de oração, mas é um crente também de Bíblia. Tá? A palavra do Senhor é quem orienta a nossa vida. Portanto, irmãos, leiam a Bíblia em casa, leiam no trabalho, leiam nas escolas, leia para você mesmo, leia para o seu cônjuge, leia para os seus filhos, conte histórias da Bíblia para o seu filho, dê Bíblia de presente. Os bebês da nossa igreja, todas as vezes que nasce o Loriane, a primeira coisa que a gente faz, nosso presente é dar uma Bíblia do bebê, para ajudar, para auxiliar o papai e a mamãe a, desde bebê, já começar a contar as histórias da Bíblia para a criança. Ensina o menino ou a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então faça isso, pais,
Leia a Bíblia para os seus filhos. Você está lendo, mamãe? Está contando a história da Bíblia para o seu filho? Papai, está contando, está lendo a Bíblia para o seu filho? Tem que fazer isso. Não fique esperando só a professora da IBD fazer isso, não. O professor da IBD tem um encontro semanal com seu filho, com a sua filha. Você, pai e mãe, é responsável por ler a palavra para os seus filhos. Então, leia a palavra na casa. Não deixe só ela lá no pedestal de destaque dentro da sua sala, não. Leia, tá? Faça da sua casa um local, um ambiente de leitura da Bíblia. Leia a Bíblia no trabalho. Doe Bíblias. Ah, pastor, mas Bíblia tem que pagar. Você sabe que uma das primeiras coisas que eu fiz, eu trabalhava numa grande empresa aqui em Cachoeiro, eu chamei um grupo de evangélicos que trabalhava lá, e eu comprava por correspondência, naquela época muito difícil, estou falando de 30 anos atrás, uns 20, 25 anos atrás mais ou menos, né? E a gente eu comprava todo mês uma caixa de Bíblia, e a gente doava a Bíblia para aqueles que não eram crentes. E você sabe que teve pessoas que se converteram, tem pessoas que me agradecem hoje, porque naquela época ganhar uma Bíblia eram perdidos, mas através da Bíblia, daquele presente, foram ganhadas para Jesus. Então, o dia que você pensar em dar um presente para um familiar, pensa, dá uma Bíblia para ele, vai lá, compra uma Bíblia, dá de presente. Eu faço muito isso. Quem me conhece, meus familiares que me digam, né? Um dos presentes que eu acho que eu mais dei para minha família foi Bíblia. Né? E gosto de fazer isso. Dou Bíblia para os bebês. Por quê? Palavra dentro da casa desde pequeno. Bom, nosso tempo já passou, deixa eu partir para o encerramento aqui. Né? Vamos orar agradecendo pelo estudo, depois vou dar apenas algumas informações para você e a gente vai encerrar o nosso estudo dessa manhã. Vamos agradecer a Deus? Pai querido, muito obrigado pelo nosso estudo dessa manhã. Que a palavra do Senhor reine nos nossos corações, nos nossos lares, na nossa igreja. Que ela seja o nosso GPS, a nossa bússola diária. Possamos caminhar diariamente com ela, no nosso coração, na nossa mente, mas vivendo, praticando a cada dia. Que nossas igrejas valorizem mais a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Eu quero aqui trazer algumas informações, como eu disse para você, né, nesse domingo. Primeiro, lembrar da nossa agenda. Nossa agenda hoje, tá? Você tem 16 horas a live do Ministério Infantil, tá? Então, coloque ali as crianças para assistirem, tá? É PIB Curitiba, tá? É a Primeira Igreja Batista de Curitiba, que é a live que nós utilizamos, né? Então, o nosso Ministério Infantil utiliza a live da Primeira Igreja Batista de Curitiba, que eles fazem para o Brasil todo. Então, ali eles fazem o culto infantil às 16 horas. Então, papai e mamãe, bota lá no YouTube, né, para seu filho, seu neto, enfim, para a criança assistir às 16 horas. E aí fica atento aqui no grupo de WhatsApp da igreja, tá? No grupo de WhatsApp da igreja, a tia Kissela, né? Posso chamar assim, Kissela? Tia Kissela, bota lá as tarefas para as crianças ir cumprindo. Eu fico muito feliz de ver no domingo as crianças lá cumprindo as tarefas, tá? Só que eu estou vendo ainda o envolvimento de poucas. Tem muito pai, muita mãe que ainda está demorando um pouquinho aí a envolver o seu filho, né, nas lives, tá? Não perca tempo não, tá? Não está dando para ir na igreja. Então, você tem que usar o recurso que tem. Nossa igreja está dispondo isso para você, tá? Deixa, além da live do Ministério Infantil, 16 horas, 18h30, é a transmissão do nosso culto ao vivo, tá? Então, 18h30 no Facebook, tá? No Facebook da igreja. É a transmissão ao vivo. Siga nossas redes sociais, nós temos o Facebook, que é onde a gente faz as nossas transmissões ao vivo. Nós gravamos depois, copiamos os vídeos lá e jogamos no YouTube. Então o YouTube, todas as transmissões que a gente faz no Facebook, a gente joga depois de um tempo, né? Às vezes algumas horas ou dia, a gente joga para o YouTube para as pessoas assistirem. Tem muitas pessoas que têm mais acesso ao YouTube. E agora também nós temos o Instagram. O Instagram a gente está começando a movimentar. Tem pouca coisa lá no Instagram ainda, mas já vá curtindo lá, porque na medida do possível a gente vai movimentando ele, tá? E aí compartilhe o link dessa transmissão, né, com as pessoas, né, que
que você tem aí nos seus contatos, WhatsApp, nas suas redes sociais. Se esse estudo edificou a sua vida, compartilhe o link com outras pessoas e não se esqueça de transformar sempre o seu lar numa igreja, isto é, cada lar uma igreja. Deixa antes da gente terminar aqui, eu saudar aqui os irmãos, vários irmãos comentando aqui sobre a lição, que nós temos que aprender e viver o que nós pregamos. Comentou aqui a irmã Eva, a Letícia, minha filha, comentou aqui, é verdade, o meu sogro, tá falando que o avô Antônio, meu sogro Antônio, ele recita, ele não tem leitura, mas ele aprendeu a Bíblia a partir da nossa saudosa irmã Ruth, que era esposa dele, falecida, e aí ela lia a Bíblia para ele e ele gravou. Se você chegar lá e pedir para recitar um determinado salmo, ele recita, é claro que ele não sabe tudo, mas ele tem decorado. Ele está com 96 anos, não enxerga mais, está acamado, mas recita a Bíblia, tá? Por quê? Porque valorizou a Escritura. Tá bem lembrado aqui, Irmã Marisa também aqui dando, vários irmãos depois dando saudação. Meus irmãos, se eu não citar aqui algumas saudações aqui, tá? Porque, como eu disse, as mensagens, elas chegam para mim um pouquinho depois, tá bom? Às vezes eu vou concluir o meu vídeo aqui e aí vai continuar, você ainda está assistindo aí, então algumas mensagens eu não consigo ver no momento exato, elas chegam um pouquinho depois para mim aqui, para me ver, tá? Mas, de qualquer forma, eu agradeço aí a todos que participaram, que estiveram conosco, que nós possamos estar juntos aí nos nossos próximos encontros, tá? Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ter um domingo aí na presença do Senhor. Nesse momento final, vou colocar aí a nossa música da abertura, a música Acredito, do grupo -1, que nós colocamos no início, porque tem a ver com a lição de hoje. Então, enquanto você vai ouvindo aí o restante aí dessa música, nós vamos encerrando aqui a nossa transmissão. Muito obrigado para você que assistiu ao vivo e que vai assistir também depois através das gravações, tá bom? Deus abençoe, tenha um ótimo domingo, uma ótima semana. Nesses dias de desespero, incerteza e medo, numa salvação eu creio em Ti, creio em Ti. Bem-vindo, pastor Márcio. Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos dá nova paz. Acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu. Acredito em ressurreto, em breve voltará, em Ti. Deus abençoe a todos. Bom domingo para vocês. Nossa fé não seja inútil, apenas notas em ranço, mesmo em tentações está creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos dá nova paz. Acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, tudo em breve voltará. Perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu. Deus te abençoe. Bom domingo. Até a próxima.